noite, então, de novo, né? Um dia vocês vão aparecer, vamos ter fé. No presencial, talvez, né? Boa noite para quem não está presente também. Algumas pessoas me comunicaram que hoje não iam conseguir entrar. Não tem problema, sempre estou gravando, né? Formato à distância, a gente tem essa possibilidade. Eu dividi a aula em 3 partes, tá? Tá todo mundo meio ansioso com a questão da segunda avaliação, então já vou falar sobre ela. Primeiramente, vou falar sobre a primeira avaliação, tá? Já foi lá, não sei se vocês entregaram até quarta, se eu não me engano, e na quinta ou na sexta eu já dei a devolutiva. Nem sempre consigo corrigir tão rápido, mas eu estava ansioso para corrigir de vocês, porque a gente está se conhecendo agora, e aí sempre tem essas questões, tá? Fiquei feliz, fiquei bem feliz, tá? Esse é meu jeito feliz, tá, pessoal? Fiquei muito feliz, porque vieram textos muito bons, tá? Na sua grande maioria, foram 17 ou 18 entregas, né? Uma turma de 25, 26, essa é uma média alta, tá? Para um começo de curso. Infelizmente é assim. Mas muito material de qualidade, teve um caso ou outro, assim, que a gente tem que ajustar, né? De um pouco de descaso, de fazer copia e cole, que eu já bati nessa tecla que nunca vou aceitar isso. Mas, assim, não vou nem citar esses pequenos casos, porque a ampla maioria foi muito bem, tá? Teve gente que usou bons exemplos, o pessoal tomou cuidado em referenciar, né? Não estou falando do referenciar especificamente num formato ABNT ou algo do tipo, mas assumir quando sou eu que estou escrevendo e quando eu estou pegando as palavras de outros autores, tá? Então, foi muito legal, eu fiquei muito feliz, muito contente. Não vejo nada de fora do normal, né, pessoal? Porque, assim, eu cobrando vocês diariamente, mesmo que vocês, muitos ainda fiquem um pouco com raiva, assim, mas a consequência é bons trabalhos, tá? Então, eu não estou surpreso com isso. Estou feliz porque saíram bons textos e vocês vão ver ao longo do curso, quando vocês chegarem lá no quarto, quinto semestre, o quanto vocês vão evoluir em relação a isso. E fico bem feliz, tá? As avaliações foram muito legais mesmo. Tem alguns textos ali que eu já separei para quando eu conseguir criar o site ali do IFSC com os textos dos alunos e outros demais materiais que eu proponho fazer. E tenho certeza que nos próximos vai cada vez melhorar mais, tá? Então, parabéns para todos, tá? Para todos. Um ou outro ali eu dei um puxãozinho de orelha, né? Principalmente, copia e cola e ainda nem para alterar a fonte, né? Vai lá e deixa a mesma fonte do que copiou e colou, que fica diferente do resto do texto. Aí é muita sacanagem, né? Mas via de regra estava excelente, tá? Dos 18, acho que 15, 14 estavam muito bons, teve 2 ou 3 ali que eu tive que dar um puxão, tá? O puxão inicial é mais leve, tá, pessoal? Vamos ajustar isso aí, sabe que não pode ser feito assim. Nas próximas já não tem conversa, se tiver copia e cola é 0, porque já sabe como é que tem que ser feito, tá bom? Valeu, gente, fico muito orgulhoso de vocês, foi muito legal. Vamos para as próximas. E a próxima vem agora. Vou abrir aqui a nossa segunda atividade avaliativa. Alguém manda o áudio aí, me avisa se está abrindo a tela. Acho que não, né? Se eu não colocar para apresentar, não vai abrir a tela, né, Robson? Abriu, gente? Sim, prof, abriu. Obrigado. Pessoal, vou falar com calma aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, principalmente por áudio, me mande por áudio, interrompa se eu estiver falando, ou se quiserem deixar para o final, eu vou tirar todas as dúvidas. É bom que tem bastante gente, então prestem bastante atenção. A outra turma, quando eu fiz essa atividade na turma anterior, eles gostaram muito de fazer, foi o feedback que o pessoal que me deu, de que pesquisar esse assunto de epidemiologia, pensando isso relacionado a alguma doença, faz ficar um pouco mais fácil o entendimento. Por mais que a gente assuma o papel de ser gestores, né, não somos epidemiologistas, não somos da área da saúde em si, de atendimento clínico, mas o simples fato de fazer essa pesquisa relacionando com uma doença específica faz mais sentido, deixa a experiência de pesquisar na área de epidemiologia muito mais legal. Então, por isso eu adotei com a outra turma, deu certo e a gente vai fazer de novo. Então, o que a gente vai fazer? Como forma, então, de ampliar o prazo para vocês buscarem mais ainda, né, apesar de todos já saberem um pouco sobre o que deveriam tratar, porque lá no começo eu já deixei uma doença para cada um, e como forma também de melhorar a pesquisa, elaboração e melhorias da segunda atividade avaliativa, as condições para a próxima avaliação estão aqui descritas, tá? Antes que alguém pergunte, o prazo final é 30/6, então tem 21 dias ainda para fazer essa elaboração. Então, os alunos abaixo, né, está lá embaixo, ficarão responsáveis por elaborar uma apresentação em áudio e vídeo, em formato MP4 ou similar, de preferência MP4, sobre determinada doença.
que estão abaixo listadas junto com o nome de vocês. Já falo um pouco sobre isso aqui. Será disponibilizado um link para o envio dos vídeos, que deve conter entre 5 e 10 minutos de conteúdo, tá? Um link do Google Drive. Então, lá na data da entrega, eu vou abrir uma pasta lá no Google Drive, todo mundo vai mandar seu videozinho para lá. Depois a gente vai ter esse material armazenado, eu vou formatar, né? Vou colocar em um único material e vou disponibilizar em forma de seminário no YouTube. O vídeo, então, ficará disponível no canal do YouTube do professor como forma de apresentação de seminários, tá? Será eleita a melhor apresentação, então uma apresentação aí vai ser eleita, que vai receber um brinde, tá? Já coloco aqui, porque todo mundo fica perguntando que brinde que é um livro, tá, pessoal? Dependendo de quem ganhar, eu vou tentar olhar para a pessoa e mandar um material aí. É um livro. Mas quem vai eleger a melhor apresentação não sou eu, vão ser os pares, tá? Todos que elaborarem, todos que fizerem, só os que fizerem, vão votar aí, vão escolher aí a melhor apresentação. Lembrando que melhor não é o que sabe usar ferramentas, né? É o que melhor soube explicar, o que foi mais criativo, né? Mesmo que a pessoa só tenha o celular, ela conseguiu falar sobre um tema, aquele que mostra domínio do conteúdo, enfim, cada um vai abordar isso da melhor forma, tá? Eu quero ganhar, que bom, Sandro. Bom, sugestões, pessoal. Professor, eu nunca fiz uma gravação na minha vida. Isso é normal, tá, gente? Isso é bem normal. Eu tenho aluno no sexto semestre que tem dificuldade também de apresentar. Então, se vocês olharem lá na aula de hoje à tarde eu fiz isso, tá? Eu peguei, sentei, fiz uma gravação de um vídeo, editei, mostrando passo a passo como utilizar duas ferramentas que vocês podem estar utilizando na hora de gravar um vídeo para aula. Quais são essas duas ferramentas? O Google Meet, que é essa que eu estou utilizando aqui, tá? Que vocês também podem utilizar, e o Canva, que é uma outra ferramenta para elaboração de material. Qual que é a vantagem desses dois programas? Porque eles são online, vocês não precisam baixar nada, né? Eu acho que foi até a Gláucia que comentou lá no WhatsApp hoje se eu precisaria baixar, né, o PowerPoint. Quem quiser fazer no PowerPoint não tem problema também, pode fazer, mas eu sugiro que assistam aquele meu vídeo, que eu faço um passo a passo de como utilizar o Google Meet para fazer gravação e como utilizar o Canva para fazer a apresentação. Eu postei umas 6 da tarde, eu acho, ali no Siga de vocês. Tá bem esmiuçado, eu já mandei para outros alunos, para que o pessoal visse se está bem entendível, né? Mandei para minha irmã também, que é aluna do curso. Eles falaram, não, ficou legal, tem coisas que eu não sabia ali também. Por que essas duas ferramentas? Porque com o login do IFSC, a gente consegue usar essas duas ferramentas. Então, assim, ó, quem não quiser perder tempo, pensando, não vou conseguir elaborar, é só assistir aquele vídeo que eu postei hoje, que vocês vão ter o passo a passo ali bem certinho, como entrar no Meet, como fazer o login com a conta certa, como fazer a gravação, como gravar a tela inteira. Depois tem toda uma explicação de como montar uma apresentação no Canva, tá? Então tá tudo ali mastigadinho, não tem desculpa para não tentar. É claro, primeira vez, faz um teste, faz um videozinho de 1 minuto, faz uma apresentação simples, vai lá no Drive, olha como é que ficou o vídeo, faz outro e vai aperfeiçoando, tá? Acho que essas questões são importantes. Mas quem assistiu o vídeo, tá? Acho que a premissa fica essa. Assistam o vídeo que vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Professor, Oi, diga. é que eu cheguei meio atrasada. Essa atividade, essa avaliação, ela é em dupla ou pode ser individual? Deixa eu continuar aqui que vai ter um tópico que eu vou tocar isso. Quem está falando? Caroline? Sou eu mesmo. Tá, só um pouquinho, vamos lá. Acho que é o próximo papo aqui, o próximo tópico. Bom, então assim, ó, a partir do momento que eu sei quais as ferramentas eu posso utilizar, né, e que eu tenho entre 5 e 10 minutos para elaborar uma apresentação, aí tem mais um tópico que eu coloquei aqui, ó. A apresentação, ela pode acontecer através da elaboração de slides com narração, que é o mais tranquilo de se fazer sozinho, né? Pode ser um convite para uma pequena entrevista com terceiros, então, ó, se alguém conhece alguém da área, né? Vou fazer ali no Google Meet, gravo, eu conversando com alguém da área, posso fazer também. Posso fazer um bate-papo com um colega da turma. Pessoal, isso aqui é uma forma de vocês se conhecerem, né? Pô, a graduação para quem tem disponibilidade, a graduação é tempo de networking, sabe? Então, escolhem um colega aí e podem fazer dessa forma. Aí, claro, né, tem que fazer um jogo ali para abordar o tema dos dois. Um pergunta para o outro responde, né, faz um roteirozinho. Tem várias formas que vocês podem estar fazendo. É bem livre, tá? E outras formas de criatividade. Então, a forma que vocês acharem melhor.
só tem que ser em formato de vídeo e áudio, obviamente, né? Vocês têm que falar e precisam pelo menos mostrar a apresentação, não precisam vocês aparecer no vídeo, mas quem quiser fazer dessa forma, né, pode fazer, tá livre, tá bem livre aqui. O que eu passo de mais simples é a apresentação com a fala. Quem tiver a oportunidade de fazer de outra forma, fiquem à vontade, tá? Eu só não digo, Caroline, que é em dupla, porque senão fica, em 5 minutos coloca o nome de mais um, não é isso, entendeu? Mas se vocês fizerem, a Caroline e a Gláucia, por exemplo, aí cada uma tem um tema para falar, e aí fazer ali digamos, um podcast ali na gravação do Google Meet, vocês duas conversando sobre o tema, sei lá, 10, 15 minutos, também fica legal, tá? Já sai uma coisa diferenciada também. Então, vai de vocês, tá? Vai da curiosidade de vocês, vai do experimento de vocês. Uma coisa que eu sempre digo, gente, isso aqui é um curso, aqui é o lugar para treinar esse tipo de situação. Quem vai para o ambiente de trabalho sabe, vão surgir oportunidades de fazer apresentação coletiva dentro do trabalho, vão surgir vagas superiores de coordenação, e às vezes a pessoa, por medo de não conseguir falar em público, de não conseguir apresentar um material, deixa passar oportunidades. Esse aqui é o momento da gente praticar isso. Então, vão atrás disso. Aí uma questão que é importante, tá, pessoal, para finalizar esse primeiro ponto. Aos que possuem o acesso apenas pelo celular, se tiver algum colega que não tem computador, tá, isso também vai ser levado em consideração. Então, o que vai valer nesses casos? Criatividade e esforço na melhor busca de apresentação. Então, professor, infelizmente eu não tenho um notebook no momento. Não tem problema. Se só tem o celular, pode gravar pelo celular. Se tiver com problema de conexão, né, de banda, de dados, me manda um e-mail, eu vou tentar achar uma outra forma. Mas não vale mandar o e-mail no dia da entrega. Tem 21 dias para me comunicar que não tem condições de acesso, tá? E aí eu vou tentar outra forma. O Google Meet, para fazer a gravação, funciona pelo celular. Então, também, talvez o interessante, né, a pessoa não tem outra forma, o que eu já vi alunos fazendo? Colocou um cartaz, assim, né, tipo com um mapa conceitual, colocou o celular, assim, gravando, e ele falando sobre o tema, e ficou muito legal, ficou muito bom, tá? Então, a ideia, ninguém vai sair prejudicado se não tiver um eletrônico aí. Mas é óbvio, né, se todo mundo tem um notebook ou um computador, fica mais fácil de fazer as apresentações. E já digo mais para vocês terão outras unidades no curso que outros professores vão cobrar esse tipo também. Então, é só o começo, tá? Em outras turmas vocês vão usar isso também. Bom, até aí, pessoal, alguma dúvida? Vou dar uma parada aqui, alguma dúvida? A Samela colocou aqui, a câmera do Note não é boa, então só pelo celular mesmo. Mas, Samela, daí você não precisa aparecer, entendeu? Você grava a tua tela, aí você monta uma apresentação na tua tela, você grava a tua tela com você falando. Você não precisa você aparecer na imagem. Eu não ligo de aparecer, tá, pessoal? Eu não tenho vergonha. Eu sei que às vezes só fica aparecendo minha careca, assim, e tira um sarro, mas eu não ligo. Eu tenho pena de quem não tenta, né? Porque cada vez mais o mundo tá assim, e quanto mais a gente se esconder, pior. Então, eu sei que daqui a 10 anos a educação não vai ser nesse formato de quadro de sala de aula, então eu tenho que experimentar e ir tentando, por mais que possa parecer ridículo às vezes. Ótimo, melhor ainda, Marcela. Eu acho mais legal ainda se tentar. Tá? Professor, uma pergunta. Oi. Desculpa, que eu cheguei um pouquinho atrasada e eu não entendi ali sobre esse trabalho. Vai ter um tema já específico ou a gente que vai escolher algo para falar? O tema você já sabe, mas eu já vou mostrar ali embaixo de novo, só para relembrar vocês. Tá? É bem essa parte agora. Já não perdeu essa parte não, Sandra. Então tá bom. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Por favor, façam, porque daí já ajuda vocês. Já fizemos uma atividade parecida em comunicação e expressão, legal, já ajuda vocês também, porque já tem uma base, tá? Assistam o vídeo que eu montei, tá bem fácil lá, vocês vão gostar. Tem os alunos que começaram a mexer nesse Canva aí, é muito legal, vocês vão gostar bastante. Tranquilo até aqui? Beleza. Usa outro, Caroline, esse aqui é só um dos, né? Dá para usar o PowerPoint, dá para usar, tem outros, né? Tem outras ferramentas que fazem essas apresentações, tem aquele Prezi que eu usava antigamente, tem vários, tem um monte. Só cuida para não ter marca d'água, tá? Porque eu já vi aluno me mandando apresentação, porque daí usa aplicativo pago e não tem acesso,
aí tem que ficar baixando com marca d'água, daí o vídeo fica com aquela marca d'água da empresa na frente. E quem assistir o meu vídeo vai entender por que eu dou essas duas opções. Porque tanto o Canva, tanto o Google Meet, com o login do IFSC, vocês têm acesso integral a esses sistemas. Quem entra no Canva com um outro e-mail não vai conseguir acessar quase nada, vai estar tudo bloqueado. Tá? Mas lá no vídeo está bem explicado isso também. Pois é, essa é a vantagem do Canva, né? O Canva com a parceria com o IFSC, aí ele tem bastante coisas em aberto, quase tudo, na verdade, o mesmo do pago. É o Canva Education, daí é uma questão para a relação de... Tem parceria com o IFSC, o Canva e o Google Meet, né? Então tá. Então, do que vocês vão falar, né, pessoal? Tá aqui embaixo. A gente já viu isso aqui, eu já pedi para vocês já irem dando uma pesquisada, conhecendo um pouco sobre cada doença, porque cada um vai abordar esse tema. Então, a Ana Carolina vai falar sobre a tuberculose, a Caroline sobre a peste, a Denise sobre a hanseníase, a Jennifer sobre o tétano neonatal, o Eduardo sobre a coqueluche, Gil Carla sobre a sífilis congênita, a Gláucia sobre a raiva, a Jahaira sobre a febre amarela, a Jéssica dos Santos sobre a dengue, a Jéssica Campos sobre varicela e herpes zoster, ela vai entender o porquê que estão essas duas aqui relacionadas, a Jennifer sobre rubéola, a Caroline sobre cachumba, a Leila, né, sobre poliomielite, a Letícia sobre micoses, o Lucas sobre neoplasia maligna da pele, a Márcia sobre neoplasia maligna da mama, a Melanie sobre neoplasia maligna da próstata, a Rosana sobre leucemia, a Samela sobre desnutrição, a Sandra sobre obesidade, a Tuane sobre demência e retardo mental, o Vinícius sobre doença de Parkinson e a Vitória sobre a doença de Alzheimer, tá? Inclusive, saiu uma... Depois, Vitória, se tu quiser me lembra, saiu uma nova medicação após 20 anos aí, no texto do New York Times que eu li essa semana. Se eu achar lá, eu te mando. Fala sobre uma nova medicação aí no tratamento do Alzheimer, bem interessante o artigo. Tá? Pessoal, vou reforçar uma questão aqui, já falei isso para vocês. Vai ser uma pesquisa introdutória, tá? Ninguém está fazendo uma apresentação de medicina aqui ou de enfermagem. Nós somos gestores, o nosso foco é a gestão, então é mais uma pesquisa de desbravar, de entender um pouco do tema, de buscar. E para auxiliar vocês, é óbvio que a gente vai tratar isso em relação ao processo saúde e doença, que é o nosso tópico que vai ser visto hoje na aula que vem. Então, o que vai ter que ter nessa apresentação de vocês? Basicamente, como sugestões, as abordagens que a gente vai ver, que são o quê? Período pré-patógenes, né? Então, quais são as vertentes que podem estar envolvidas numa doença? Fatores sociais dentro deles, socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais, psicossociais, os fatores ambientais envolvidos nessa relação com essa doença. Existem fatores genéticos relacionados a essa doença? A multifatorialidade, ou seja, existem multifatores que fazem com que aconteça durante esse período a relação com essa doença. E durante o período da doença, quais são as alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas da doença? Quais são os sinais e sintomas da doença? A doença, ela acontece com cronicidade, ela é uma doença crônica ou não? Tá? Quais são as formas de prevenção da doença? E demais curiosidades. Não precisa estar sendo abordado tudo isso em 5 minutos, tá, pessoal? Isso aqui é um indicador para que vocês comecem a fazer essa relação entre as doenças, entre os fatores que a gente aborda em epidemiologia. Eu coloquei o exemplo da coqueluche aqui, né? Quem que vai pesquisar a coqueluche? Coqueluche é um vírus ou uma bactéria? Tá, a coqueluche é uma bactéria. Durante o período pré, né, da coqueluche, fatores sociais estão envolvidos nessa doença? E eu vou fazer essa pesquisa, né? Eu vou pegar as fontes. Aonde que eu encontro muito material? No site do Ministério da Saúde, lá tem isso bem exemplificadinho. Fatores socioeconômicos influenciam a coqueluche oh, gente, fugiu a palavra. Fatores socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais e psicossociais influenciam na doença. Fatores ambientais também, fatores genéticos estão relacionados com a coqueluche. Durante o período da doença, né, quais são os sinais e sintomas, quais são as formas de prevenção dessa doença e demais curiosidades que possam aparecer aqui. Vou dar um exemplo da coqueluche, né? A coqueluche ela é chamada de tosse comprida. Isso aqui é uma curiosidade que talvez muitos hoje aqui já não sabem, né? O pessoal da minha idade sabe. Eu fui um dos
sorteados por essa maldita doença. Então, os mais antigos sempre falavam da tal da doença da tosse comprida, onde você tem o trancamento das vias nasais, e você começa a tossir, 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 e não para, e não tem como respirar, e você fica fazendo assim, né? Então, é uma doença bem ruim nesse sentido. E por quê? Quais são as formas de prevenção? Porque a gente não tem mais essa manifestação ampla da coqueluche, né? O que aconteceu? Qual é a medida de prevenção da coqueluche bem eficiente aqui e eficaz? Tá? Vamos lá. Para finalizar, é imprescindível a pesquisa e leitura do material. Então, aquele material de aula do capítulo 2 lá, que aborda tudo isso aqui, vai ajudar muito vocês a entenderem esses fatores. Sobre o tema, né? Sem a leitura e a pesquisa, não há a mínima possibilidade de compreender e elaborar a atividade. Por isso, um prazo amplo para elaboração. Não serão aceitos vídeos que não tratem sobre o tema. Eu coloquei isso aqui não é por causa de vocês, tá, pessoal? Porque tem aluno, às vezes, no quarto, quinto semestre, que como ele não quer fazer, ele pega e manda o material que ele apresentou numa outra unidade que não tem nada a ver. Já aconteceu isso umas 2 vezes comigo. Então, isso aqui é só para deixar aquele que acha que vai passar, não mandar esse tipo de coisa, que é meio absurdo, tá? Pessoal, e como que eu vou entender melhor? Hoje a gente vai falar um pouco agora sobre processo de saúde e doença, nessa meia hora aí. Esse tópico aqui, com essas condicionantes, a gente vai abordar na aula que vem, só que vai ser assíncrona, tá? Por que vai ser assíncrona? Porque a gente tem conselho parcial de classe, né? Acho que conselho parcial de classe na quarta-feira. Então, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso aqui, com base naquele material da professora Rô Carol, como organizadora, né? Porque cada tópico é um autor, que tem essa abordagem aqui. Por isso que eu já pedi para vocês fazerem essa leitura já há 2 semanas, ó. Tá aqui, ó, desde o dia 2/6. Leitura obrigatória, capítulo 2 do livro sobre epidemiologia da professora Rô Carol. Tá aqui, tá? Quem não leu ainda não tem problema, mas para poder fazer a atividade vai ter que ler. Então, tá aqui, ó. Aula de hoje. A aula da semana que vem eu vou publicar mais um vídeo explicando essa parte para vocês. E aí, na aula do dia 23, eu deixo livre para vocês finalizarem essa apresentação. E aí vocês têm ali, né, até o dia... Que dia que eu coloquei? Dia 30? Acho que foi dia 30, né? Isso, prof, dia 30. Aí vocês têm até o dia 30 para tá enviando isso aí, tá, pessoal? Eu nunca sei se dar muito prazo é uma coisa boa ou não, porque o que eu percebo? Se eu dou 10 dias, a pessoa entrega às 11 da noite do 10º dia. Se eu dou 30 dias, entrega no 30º dia, às 11 da noite. Teve uns casos aí de vocês que eu dei risada. Teve 2 pessoas, acho que uma entregou às 11h48 e acho que a outra às 11h53. Então, assim, foi bem no finalzinho mesmo. Mas eu acho que para quem quer aprender, porque a ideia é aprender, né? Buscar mais sobre o tema, 21 dias é um prazo legal, são 3 semanas para fazer esse primeiro conhecimento sobre uma doença relacionado à epidemiologia. Covid, o senhor vai querer tudo referenciado? Não, Caroline, acho que essa nossa apresentação vai ser uma parte introdutória. O que me incomoda, tá? É a pessoa não buscar fontes de confiança, é jogar lá no escoladojulãozinho.com. A gente tem o site do Ministério da Saúde, a gente tem vários, né, sites de universidades, a gente tem o site da Fiocruz, a gente tem o site do Butantan, tem vários órgãos, assim, que são relacionados à saúde, que passam uma informação de muito mais credibilidade. Então, não precisa referenciar, assim, colocar de onde tirou certinho. Mas, claro, busquem de fontes confiáveis as informações, né? Eu acho que isso é importante para vocês já, para a pesquisa em si, né? Assim como a maioria fez na avaliação, tá? Na avaliação isso foi feito. Quando olhava as referências lá, eram de sites, tinha um ou outro lá, mas a maioria, a ampla maioria, foram de fontes bem confiáveis. Tá. Pessoal, mais alguma dúvida? Aproveitem agora, tá? Por mais que tenha 21 dias, a gente pode ir conversando. Assim, ó, eu vou reforçar o que eu falei, tá? A montagem é um problema, então assistam o vídeo lá, quem não entendeu ainda como fazer uma montagem. E o conteúdo é outra situação. Vocês vão estar fazendo um conteúdo básico, né? Descobrindo o que é a doença e quais são as condições que ela se determina. Tá? Acho que é bem legal isso aí, vocês vão gostar de fazer, tenho certeza. Sandra, não, tá? Sabe por que não? Porque a nossa terceira avaliação é uma atividade criativa e vai ser um infográfico. Então, a nossa terceira avaliação já vai ser praticamente um mapa conceitual.
Então, essa avaliação agora é uma apresentação, com áudio, vídeo, tá? Tranquila? Não, entendi, professor, mas eu me referi ali, por exemplo, para mim explicar sobre a minha pesquisa ali, meu tema, isso eu poderia colocar, fazer, montar ele em cima como se fosse um mapa conceitual, porém, é lógico que eu vou estar explicando. Pode, entendi. Tu tá falando no teu slide ali, né? Fazer um mapa Isso, e falando e exatamente. explicando. Pode, tá? Pode. Desculpa, eu tinha entendido só a imagem, só o mapa. Ah, não, tudo bem, então. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Tranquilo? Então tá? Sim, prof. Vamos falar um pouco sobre o tema. Agora eu queria que alguém me ajudasse aqui, quem se dispõe a ler um pouco, para não ficar só eu falando. A gente vai falar um pouquinho sobre essa relação processo saúde e doença, vai ser dividido em duas partes, como eu falei para vocês. A primeira parte é retirada de um material do site da Anvisa, e a segunda parte, que da próxima aula, é retirada do livro da Rô Carol, lá como organizadora. Ô, Gláucia, eu não olhei especificamente para cada caso se isso tem, tá? O que os alunos fizeram da outra vez? No site do Ministério da Saúde, tem lá especificamente, por exemplo, quando você entra em doenças infecciosas, tem um dicionário das doenças. Quando você clica lá no dicionário da doença, tem todas as informações lá, tá? Então, eu quero que vocês busquem isso, eu quero que vocês vão atrás dessa informação, né? Fazer essa pesquisa vocês mesmos. Mas fica essa dica. Ministério da Saúde tem um glossário lá, você entra no glossário. Isso, o próprio dicionário de doenças do Ministério da Saúde, é um dicionário e tem o glossário lá, e você coloca lá, coqueluche, clicou, vai ter lá 50%, 60%, 70% da pesquisa vai estar lá, tá? Então já vai auxiliar bastante. E aí você pode complementar com outras informações. Eu dei o exemplo do Alzheimer aqui, né? Ela pode ir lá buscar a conceituação do Alzheimer no Ministério da Saúde e trazer uma nova pesquisa, uma nova medicação, a ideia de um novo tratamento, né? Tudo que possa auxiliar aí no que vocês, como gestores, pesquisaram, né? Que essa é a ideia aqui. Como que um gestor pesquisa isso, tá? Tranquilo? Vocês vão gostar, gente. Vocês vão gostar, vão sair coisas boas aí, tenho certeza. Fechou? Então tá. Vamos lá, rapidinho. Abriu aí, gente? Sim, prof. Sim. Caroline já se prepara como primeira, Vinícius como segundo, Sander como terceiro. A gente vai classificar um pouco o que é a doença. Aqui ele fala de algumas terminologias que eu acho bem interessante, e eu vou provocar vocês um pouco no sentido de pensar um pouco fora do que está tradicionalmente inserido, né, no que a gente tem de forma escrita, referenciado o que é doença, o que é saúde, porque existem outras formas que não são abordadas na literatura, principalmente de regiões onde a gente não tem tanto acesso ao conteúdo da literatura científica, né? Mas, enfim, vocês vão entendendo ao longo aqui da apresentação. Alguém começa, por favor. Doença. A doença não pode ser compreendida apenas por meio das mediações fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Aí eu não quero falar os nomes. Continua ali na parte laranja. Beleza. Para Evans e Stoddart, 90, a doença não é mais que um construto que guarda a relação com o sofrimento, com o mal, mas não lhe corresponde integralmente. Quadros clínicos semelhantes, ou seja, com mesmos parâmetros biológicos, prognóstico e implicações para o tratamento, podem afetar pessoas diferentes de forma distinta, resultando em diferentes manifestações de sintomas e desconforto. Com o comprometimento diferenciado de suas habilidades de atuar em sociedade, o conhecimento clínico pretende balizar a aplicação apropriada do conhecimento e de tecnologia, o que implica que seja formulado nesses termos. No entanto, do ponto de vista do bem-estar individual e do desempenho social, a percepção individual sobre a saúde é que conta. Queres comentar alguma coisa sobre o que tu leu, que é a tua interpretação? Achei interessante que a doença ela vai muito do subjetivo, né, que ele diz. Não é só sinais e sintomas, como eu estudava no meu curso de radiologia.
e que ele fala que depende muito da pessoa, né, afeta as pessoas de diferentes formas, e é importante, né, que a gente fala muito sobre saúde mental hoje em dia, e isso está bem relacionado. Legal, eu acho isso muito interessante, tá, pessoal? Quando ele cita assim, né, mesmo parâmetro biológico, mesmo prognóstico, mesmas implicações de tratamento, mas que podem afetar as pessoas de formas distintas, né? Ou seja, não é só a questão fisiopatológica que estabelece o que é uma doença, o que é a relação com o sofrimento, com a dor, com o prazer, enfim, com os valores, tá? Isso aqui é interessante. Eu vi, eu acho que foi a Caroline até e a Denise que estavam comentando sobre a diferença dos materiais que a gente já abordou na turma, né? Eu acho que é justamente isso. Se vocês forem pegar a literatura de uma forma geral, as abordagens são diferentes. E aí, quando a gente vem para a gestão, que é o apanhado de cada coisa, cabe a nós esse filtro e essa interpretação mais ampla da situação, tá? Então, é bem interessante aqui como essa visão da epidemiologia, ela se baseia no bem-estar também, e a gente vai ver um pouco mais para frente isso também. Próximo. Outra definição. Canguilhem considera que para a saúde é necessário partir da dimensão do ser, pois é nele que ocorrem as definições do normal ou patológico. O considerado normal em um indivíduo pode não ser em outro. Não há rigidez no processo. Dessa maneira, podemos deduzir que o ser humano precisa conhecer-se. Necessita saber avaliar as transformações sofridas por seu corpo e identificar os sinais expressos por ele. Esse processo é viável apenas na perspectiva relacional, pois o normal e o patológico só podem ser apreciados em uma relação. Queres comentar? Não? Eu acho. Professor, Oi, diga, pode falar. eu entendi aqui que, no caso, a gente conhece nosso corpo, até quando apresenta sintomas, a gente faz uma autoavaliação. Eu, por exemplo, quando eu estou sentindo alguma coisa, eu já penso, não, isso não é normal. Então, ali, eu entendi isso. É como se a gente fizesse uma autoavaliação. Isso, é bem isso, né? Ele fala aí no começo isso já, né? Que para a identificação do que é saúde, tudo isso parte da dimensão do próprio ser, né? Do próprio ser humano, no caso aqui, envolvido nesse processo. Tá? Então, essa é a definição que complementa o que é dito lá em cima, bem isso aí mesmo. Também é esse o meu entendimento, tá? Outra pessoa, vamos lá, gente. Vamos fazer essa primeira parte aí todo mundo junto. Posso ler, professor, mas como eu já comentei o primeiro texto, agora eu vou deixar para o pessoal comentar isso que eu vou ler. Tá bom. Nessa dimensão, a saúde torna-se a capacidade que o ser humano tem de gastar, consumir a própria vida. Entretanto, é importante destacar a vida e não admitir a responsabilidade. Ela aceita apenas reparações. Cada vez que o indivíduo fica doente, está reduzindo o poder que tem de enfrentar outros agravos. Ele gasta o seu dinheiro biológico, sem o qual não estaria vivo. Quem quer comentar? Vamos lá, alguém que não participou ainda. Vamos lá, gente. Aí é um conceito muito diferente, né? Eu não estava... Estou meio confusa ainda, estou tentando entender. Esse indivíduo, no caso, professor, é quando aquele que está fazendo mal para a própria saúde, porém não admite, ou seja, paga por coisas que não vai beneficiar a própria saúde, ou seja, uma alimentação, vamos dizer assim, eu acredito que é isso. Gente, eu vou trazer para um conceito de economia e depois eu trago para cá de novo. Não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado risco moral. O risco moral, ele acontece, e ele tem muita relação com o seguro biológico aqui. Eu acho sensacional essa frase. O risco moral acontece da seguinte forma. Eu sou uma pessoa que possui um automóvel, tá? Esse automóvel, ele fica aqui na frente da minha casa, dentro da garagem. Supor, aqui dentro da minha garagem. Eu não o deixo na rua, eu não saio com ele para lugares que eu não conheço, porque eu tenho medo de ser assaltado, medo que roubem ele, ok? É uma premissa. Esse risco moral, ele é uma ideia seguinte, que se eu tenho um seguro desse meu carro,
eu acabo exercendo certas condições, assumindo alguns riscos que eu não assumiria se eu não tivesse seguro, correto? Quem já passou por isso aqui em alguma situação? A gente tem o seguro, já vou em lugares que eu antes não ia se eu não tinha o seguro. Na questão, quando a gente fala de seguro biológico aqui, o que ele admite aqui, né? Que o ser humano tem a capacidade de gastar, que é um termo, né? Gastar a própria vida, né? Consumir a própria vida. A gente tem essa condição desde o momento que a gente nasce. Então, o que é importante aqui? Destacar que a vida não admite essa reversibilidade, não se pode voltar atrás do que já aconteceu, mas ela aceita algumas reparações. Quem comentou por último aqui evidencia muito a parte da alimentação. Por quê? Porque é o que mais fica evidente para nós, né? Como algo que a gente muitas vezes toma medidas erradas, sabe que está fazendo errado, mas toma essas mesmas medidas. Tá? Então, esse é um ponto que é interessante aqui. Aí, o que ela cita? Né? Cada vez que o indivíduo fica doente, ele está reduzindo esse poder de enfrentar outros agravos, porque ele foca nesse agravo que ele está tendo agora. Ou seja, ele gasta o seu seguro biológico, sem o qual ele não estaria vivo. Então, essa abordagem de entender que a gente está consumindo a própria vida é o que esses autores preconizam aqui. Eu fiz, pessoal, uma disciplina no meu mestrado chamada de promoção à saúde, e a gente viu essas questões dessa forma, tá? Era uma classe ali formada mais por médicos, pessoal de fisioterapia, enfermagem e tudo mais. Eu estava lá admitido, né? Eu nem sabia que eu iria trabalhar na área da saúde para ver como as coisas se encaixam na nossa vida. E foi bem interessante ver esse pessoal da área clínica tendo essa interpretação, né? Foi bem legal, assim, foi uma experiência bem legal, porque é isso que essa nova abordagem traz. E vocês já vão entender o porquê, tá? Quando a gente não foca só nos aspectos biológicos. Bom, então vamos lá, alguém continua aí, vamos ver essa parte. Muito se tem escrito sobre o processo de saúde e doença. No entanto, um novo instrumento intelectual para a apreensão da saúde e da doença deve levar em conta a distinção entre a doença, tal como definida pelo Sistema de Assistência à Saúde, e a saúde, tal como percebida pelos indivíduos. Também incluir a dimensão do bem-estar, um conceito maior, no qual a contribuição da saúde não é única e nem a mais importante. Queres comentar? Então, prof, o que eu entendi foi que a questão da saúde do indivíduo vai muito além da assistência, né? Simplesmente o atendimento médico, o diagnóstico, o tratamento, mas também tem um campo muito maior, como, por exemplo, o bem-estar social. E aí nós envolvemos vários outros conceitos, como bem-estar mental, uma boa alimentação, como você disse anteriormente, renda. Então, são vários outros determinantes sociais que influenciam a saúde do indivíduo. Quem que está falando? Vinícius. Ótimo, Vinícius. Acho que foi bem sintetizado assim o que fala aqui, né? Essa questão justamente da gente não ter mais aquela definição que a Caroline abordou do que é doença, né, pelo sistema de assistência à saúde e o que é saúde, quando a gente envolve outros fatores que determinam isso, porque a gente está vendo desde o início da nossa aula que a epidemiologia aborda para além disso, né, principalmente nas questões de fatores determinantes sociais ali, entre outros, tá? Professor, é Oi. engraçado que quando eu estava fazendo a prova, aí tem aquele conceito de saúde da ONU, aí eu fiquei pensando, mano, então aqui a gente que é brasileiro tá tudo doente, porque a gente nunca... não tem como chegar nesse estado de bem-estar, porque tá difícil, né? É, tem isso. Vamos lá, outro. Alguém que não foi ainda, gente? Vamos lá, toma a iniciativa aí, pessoal. Participem. Processo. Uma nova maneira de pensar a saúde e a doença deve incluir explicações para os achados universais de que a mortalidade e a morbidade obedecem a um gradiente que atravessa a classe socioeconômica, de modo que menores rendas ou status sociais estão associados a uma pior condição de termos de saúde. Tal evidência constitui-se em um indicativo de que os determinantes da saúde estão localizados fora dos sistemas de saúde, de assistência à saúde. Queres comentar? Alguém quer complementar, pessoal?
Basicamente falando que pessoas que são mais pobres, vulneráveis, né, estão também mais vulneráveis à questão de saúde, né? Professor, igual aquele... Ah, desculpa. Depois eu falo, então. Não, pode falar, sem problema. É que, como foi dito naquela palestra, né, que é daquele médico, a estrutura social está nos adoecendo, né? A miséria, aquele médico que falou lá naquela palestra de gestão de saúde, né? Então, a gente é o reflexo disso tudo. Então, a gente precisa reformular esses conceitos, né? Estudar essas mortalidades, morbidades, para tentar fazer com que a medicina social, né? Que o capitalismo não entende muito bem a questão da medicina social, ela prefere medicar porque dá mais lucro, né? Mas o microbiológico interessa mais ao capitalismo, né? Como foi dito naquela palestra. Então, mas a gente tem que refletir porque isso a longo prazo não vai, né? A gente sabe que medicar a longo prazo não vai. Uma coisa também, professor, que eu achei interessante, o Gabriel, você comentou, e eu lembro que foi falado ali nesse evento que teve, é que se tivesse mais investimento no setor primário ali da questão da saúde, né, a assistência à saúde, não haveria tantas outras situações, não precisaria a gente gastar tanto dinheiro no setor do segundo e terceiro ali do tratamento da assistência à saúde, porque grandes países aí em desenvolvimento, estão bem na frente, têm um investimento super alto no setor primário, né, de atendimento à saúde, por isso que não tem tantas percas, tantas infecções por doenças, a morbidade, né, o índice de mortalidade. É isso, mais ou menos. Ótimo. Vinícius? Só para comentar o que a Gláucia falou, nessa questão de mudar a medicina social, né? Como o palestrante do dia, o doutor, falou, para mudar a situação atual do nosso país, nós temos que mexer na estrutura social, por isso que a medicina social ela não é tão positiva, é mais aceito o lado biológico, porque mexe na estrutura social. E por que mexer na estrutura social de algumas pessoas, né, um pensamento, por que mexer na estrutura social se eu estou bem? Acho que é mais ou menos essa ideia. E esse ponto da questão dos determinantes sociais, ou seja, os mais pobres, que estão mais suscetíveis a certa doença, é exatamente aquele vídeo que o senhor passou sobre tuberculose, ou seja, aquela população mais pobre, onde não tem condições mínimas de viver, saneamento básico, a água tratada, consequentemente está mais suscetível a adquirir qualquer outra doença do que uma pessoa que mora em um bairro nobre, que tem todo o aparamento e tem uma condição financeira mais elevada. Legal. Quem mais, gente? Vamos lá, mais alguém? Não, eu acho que a pessoa que também está numa determinada situação que ela tem uma condição financeira elevada, por exemplo, ela pode sofrer de outras patologias, como um ataque cardíaco, a doença sempre vai procurar as pessoas, de alguma forma. E eu acho que ninguém está imune, né? Eu acho que as pessoas que são meio workaholic também, né? Que entendem-se como pessoas que trabalham demais, elas ganham dinheiro pra caramba, mas elas decidem comer as piores comidas, né? Aí elas vão fazer endoscopia, vão criar... elas criam outras patologias, até câncer de intestino e outras coisas. Ninguém está livre, não. Tanto a miséria, esse capitalismo aí frenético, né? Ela adoece todo mundo. É uma situação que nós todos estamos adoecendo por causa desse ambiente que não é saudável, né? Então a gente precisa criar um ambiente saudável, pensar através da medicina social um ambiente saudável para parar de adoecer, né? Não é privilégio de rico nem de pobre, todo mundo vai ficar doente. Isso aí. Outra, quem mais tinha mais gente? Vamos lá. Tinha mais alguém acho que quer falar, né? Eu ia falar. Não, é engraçado que todas as discussões que, em várias disciplinas, a gente sempre acaba batendo na questão capitalismo, que fica difícil, posso que interfere em toda a vida de todo mundo, né? E é difícil se manter saudável num sistema desse, como a Graça falou, até os ricos também têm problemas, né? Mas não da mesma forma que os pobres sentem, né? Mas, enfim, aí fica difícil a gente quer
a gente quer mudar as coisas, mas a gente está contra um sistema, né? Não querendo ser revolucionário nem nada disso, mas porque não tem como, né? Mas, enfim, a gente sempre bate no capitalismo, eu fico, como é que a gente sai disso? Alguém que tem um contraponto aí, pessoal? Alguém defende o capital aí, não? Eu sou um defensor do capital, hein, gente? Não se decepcionem. Eu Pessoal, acho, professor, tipo, o eu não acredito capitalismo... nisso. Professor, eu acho que não seria desculpa. o Vinícius. Desculpa, Vinícius, é que eu não consegui identificar a tua voz. Porque eu acho que não seria o capitalismo em si, mas as consequências que ele traz, né? É mais ou menos isso. Tá. Não, gente, brincadeiras à parte, assim, a questão do slide aqui, né, da abordagem do que os autores abordam nessa questão aqui. Eu acho que esse slide, essa frase, esse conceito deles, ele responde ou ele complementa o que está dito nos slides anteriores, que a classificação de saúde e doença não está relacionado só ao ambiente de saúde, né? Muito pelo contrário, a gente já viu várias leituras ali, a gente já está chegando no 3º capítulo de um livro sobre epidemiologia, e vocês têm várias referências de estudos que mostram a relação social, a relação econômica, a relação psicossocial, como fatores determinantes na aquisição, no processo de saúde e doença, tá? Então, esse é o ponto que é abordado aqui. Ali ele fala, né, menores rendas, menores status sociais estão associados a uma pior condição em termos de saúde. Aí a Gláucia vem e faz uma complementação importante, quando ela diz que não é só as questões relacionadas à renda e status social que trazem problemas de saúde. Pode-se mudar o problema de saúde em si, mas as classes com maior condições de renda vão adquirir outras doenças. Então, esse é um ponto também. E aí ele finaliza aqui, que eu acho que é o interessante, quando ele fala que esses determinantes estão localizados fora do sistema de assistência à saúde. Então, acho que esse é o ponto aqui. Será que a nossa questão de sistema de saúde está dentro do sistema de saúde ou está fora do sistema de saúde? Quando a gente assume que são demais fatores que corroboram para essa relação saúde-doença e esses fatores não são internos à assistência, então talvez venha esse ponto que alguém comentou aí. O investimento na assistência à saúde é o foco. Alguém colocou, bem colocado ali, a questão do investimento maior no atendimento primário, na prevenção, né? Então, essas questões a gente pode levantar, sim, e é o que os autores estão abordando aí já faz há muito tempo, né? Aí aqui, pessoal, esse aqui eu vou falar porque depois vem a questão biológica da coisa, tá? Processo de saúde e doença, então, tem mais uma definição aqui, não são as faces de uma mesma moeda. De fato, se considerarmos um sistema de saúde, como, por exemplo, o SUS, é possível verificar que as ações voltadas para diagnóstico e tratamento das doenças são apenas 2 das suas atividades. Inclusão social, promoção de equidade ou de visibilidade e cidadania são consideradas ações de saúde também. O entendimento da saúde como um dispositivo social relativamente autônomo em relação à ideia de doença e as repercussões que esse novo entendimento traz para a vida social e para as práticas cotidianas em geral e dos serviços de saúde em particular, abre novas possibilidades na concepção do que é o processo saúde-doença. Então, a gente foge só da relação da assistência e abrange isso para determinados fatores maiores, né, ou que envolvam mais situações. Só que aí, gente, por que assim como o professor Pojucá, acho que era o nome dele, né, ele comenta sobre esse foco da saúde na relação biológica, vem um histórico disso. Por que isso aconteceu, né? Talvez a gente tenha uma compreensão básica de onde que vem esses apontamentos, nos auxilia. Então, isso já vem há muito tempo, na antiguidade, na relação com as religiões politeístas, né? Que se acreditava que a saúde era uma dádiva e a doença era um castigo dos deuses. Com o decorrer dos séculos e com o advento das religiões monoteístas, a dádiva da saúde e o castigo da doença passou a ser da responsabilidade de um único Deus. No entanto, 400 anos antes de Cristo, Hipócrates desenvolve o tratado sobre os ares e lugares, onde ele relaciona os locais de moradia, a água para beber, os ventos, com a saúde e a doença. Então, essa percepção histórica ela é interessante, pessoal. Imaginem aí um mapa temporal na cabeça de vocês. A gente parte da questão das religiões politeístas, vários deuses, e as pessoas acreditavam que se tinham doença ou não, era porque estava sendo punido, né, ou era um castigo, ou era uma relação com o Deus. A gente vai para a religião monoteísta quando um único Deus decide porque se é um castigo de ter doença ou não.
E aí já começam esses pensamentos que começam a desenvolver a relação da doença em relação à moradia, água, ventos, e isso tem relação com tudo. Eu deixei, quem tiver curiosidade, é muito legal, eu deixei lá no Siga esse texto de Hipócrates, tá? Tem lá ele traduzido, e tem lá a parte da escrita dele na linguagem lá da região, tá? Que agora eu esqueci qual é, desculpa, não sei se é não vou falar porque eu não lembro. Então ele está aí no Siga, deem uma olhada, não precisa ler o texto inteiro, mas ali vocês vão ver como há 400 anos antes de Cristo era abordada essa situação, e lá já se levantava essa possibilidade de que os fatores estavam envolvidos para além do indivíduo, né? Era uma relação além dos deuses, para além dos indivíduos. Século mais tarde, as populações passam a viver em comunidades, e a teoria miasmática toma lugar, essa teoria que a gente já falou bastante em relação lá a John Snow, a cólera, né, e outras questões. Então, a tal teoria, né, ela tem essa desenvoltura na crença de que a doença é transmitida pela inspiração de gases de animais e dejetos em decomposição. E ela durou uma grande quantidade de tempo, inclusive 20 anos depois ainda da questão da cólera, ela ainda era uma teoria defendida por uma boa parte da classe médica, tá? Então tá aqui, né, deixei o material lá sobre tratado sobre áreas, águas e lugares, quem tiver um interesse. A gente faz essa reflexão aqui do que era abordado, dependendo da época, né? E aí eu até acho que posso deixar uma pergunta para vocês. Será que a forma como a gente vê saúde e doença hoje, daqui a 100 anos, vai ser feito de que forma? Vai ser através de determinantes externos, né? Ou vai voltar para a questão do atendimento individual, vai voltar para a questão genética? Qual vai ser a abordagem daqui 100, 200 anos? Se hoje a gente olha para 100, 200 anos atrás e diz que a teoria miasmática não serve, será que daqui a 100, 200 anos, quem for olhar para agora vai dizer que o que a gente adotou agora não serve? Acho que é uma reflexão interessante. Tá? Isso, professor, vamos estar na era do robótico, acho que vai ser tudo tecnologia. Pode ser alguma coisa relacionada à tecnologia, genética, né? Pode ser, ou não. Ou o entendimento de que chegar tão longe nessas estruturas não trouxe benefício para a sociedade, como vocês mesmos já abordaram, e que volte a ser uma questão de deuses, né? Mas a gente não sabe, a gente não tem como prever isso, mas é uma questão interessante. Continuando essa parte histórica, tá? Só para a gente dar uma acelerada aqui. Então, essa teoria, ela se mantém até o século XIX, a teoria miasmática, né? No entanto, no final do século XVIII, ali já predominava na Europa, como forma de explicação para o adoecimento humano, esses paradigmas socioambientais, vinculados a outras concepções dinâmicas, né, tendo se esboçado as primeiras evidências da determinação social do processo de saúde e doença, com o advento da bacteriologia. Já há referências sobre as bactérias já em 1673. Quem leu aquele livro de John Snow, que agora não está aqui, que até a Glaucia disponibilizou lá no WhatsApp, vocês vão ver que quando ele faz a associação da cólera com a água, já existiam artigos 20 anos antes de um pesquisador italiano que já abordava a questão da bacteriologia. Mas é aquela questão da aceitação social, né? Não basta ter lá o artigo, tem que ser aceito. Então, já existia essa abordagem, mas mesmo assim ela não se vinculava, tá? Então, existe nessa concepção da natureza, que firmou-se vitoriosa, e suas conquistas levaram ao abandono dos critérios sociais na formulação e no enfrentamento dos problemas de saúde da população. O que se quer dizer aqui? Que a partir, então, aí do século XIX, início do século XX, a descoberta, né, o advento da bacteriologia, relacionando isso a determinadas doenças, fez com que o foco da ciência fosse esse, a partir desse momento. A relação com a microbiologia e, basicamente, inicialmente, com a bacteriologia, tá? Até porque os vírus vêm um pouco depois. Aqui tem uma classificação, eu não vou colocar isso para vocês agora, acho que vocês podem ler depois, né? Uma comparação entre concepção fisiológica e a concepção ontológica. Depois vocês leem isso. Aí o que acontece, né? Já no final do século XIX, então, início do século XX, surge, então, essa base na teoria microbiana, nos micro-organismos, que predomina de tal ordem que, boa medida, fez obscurecer algumas concepções que destacavam a multicausalidade das doenças, ou que apontavam para os fatores de ordem socioeconômica, descritas por Hayden. Então, veja, a gente pode ter essa aceitação de que a teoria microbiana, nesse sentido, fez com que o foco fosse esse,
e esses apontamentos socioeconômicos que já existiam não fossem levados como um critério principal. Na atualidade, identifica-se o predomínio da multicausalidade, com ênfase nas condicionantes individuais. Como alternativa para a superação, propõe a articulação das dimensões individual e coletiva do processo de saúde e doença. No entanto, no final do século XVIII, predominava na Europa, como forma de explicação para o adoecimento humano, os paradigmas socioambientais vinculados à concepção dinâmica, tendo se esboçado as primeiras evidências de determinação social no processo de saúde e doença. Aqui, gente, antes da gente finalizar, eu tenho uma outra questão, assim, de reflexão que eu acho bem interessante. Vocês percebam que a gente tem como base sempre, quando a gente fala de história, né, tudo que está relacionado com a Europa, ou no máximo com a América Latina, ou no máximo com o conhecimento que a gente tem do país, do Brasil. E a percepção, e é uma pergunta que eu fiz para os alunos da outra turma, nesse mesmo século e nessa mesma época, qual era o conceito, qual era a definição, qual era a teoria que era abordado na África, por exemplo? Quais eram os fatores que eram levados em consideração no processo de saúde e doença na África? Quais eram os fatores que eram levados em consideração na Ásia, no Japão, na Oceania, no Oriente Médio, tá? A gente não tem tanto acesso a esse conteúdo. Então, acho que essa é mais uma reflexão, porque às vezes a gente fica na nossa percepção do que a gente tem acesso de informação. Mas é interessante saber o que predominava nesses outros ambientes também. Acho que é uma reflexão interessante, assim. O que era, né? O que era embasado nesses ambientes nessa época. E aí, surge, mais para frente, a conceituação do movimento de medicina preventiva, que também é importante, surge lá em 1950, sobre a tríade ecológica, né, que define o modelo de causalidade das doenças, a partir dessa relação entre agente, hospedeiro e meio ambiente. A gente já tem mais uma evolução aqui. Então, esse conceito de história natural das doenças, que está lá no livro também, ele é definido, então, como as interrelações entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente que afetam o processo global e o seu desenvolvimento. Desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no ambiente ou qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte, que é aquela abordagem que a gente vai ver do pré-patogênese, da patogênese em si, e a relação que isso tem, tá? Baseado aqui nesse caso histórico da medicina preventiva. Bom, esse aqui é uma abordagem inicial, para a gente pegar um pouco desse entendimento. Quem continuar a leitura lá vai ver que a abordagem do livro ela é um pouco mais complexa, mas ela é mais completa também, ela é bem interessante. E ela vai abordar essa segunda parte, que é a parte que mais interessa para vocês, na busca também do trabalho de vocês, tá? Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Desculpa aí, mas eu ainda não entendi ainda esse processo de saúde e doença. Não entendi ainda. Entendi, mas não entendendo, sabe? Mas me dá algum exemplo, assim, que eu possa... Tipo, o processo de saúde e doença é um conceito? Ou é só essa relação saúde e doença? Tipo, como eles se interligam? São conceitos interligados na busca por uma definição, né? A gente tem ali essas abordagens, e como isso é visto em época, né? Porque a gente abordou o histórico aqui, qual é a conceituação histórica, e como isso foi se alterando. Não vou dizer que foi evoluindo, porque evolução a gente está partindo do princípio que houve melhorias, né? E aqui, pelo abordado por vocês, a gente não sei se a gente pode dizer que houve melhorias. Mas, ao longo desse conceito histórico, a percepção do que era processo de saúde e doença foi mudando muito. Lá na antiguidade, a gente tinha uma abordagem voltada para uma questão. Quando a gente chega ali no século XVIII, a abordagem já é outra, né? A nossa abordagem atual já é outra. Hoje, Caroline, se você como um indivíduo hoje, o que seria saúde e doença para você hoje? Me defina para você o que é saúde e doença. Opa, é difícil, hein? Porque eu não penso só no fisiopatológico, né? Eu penso no social, em tudo isso que envolve o bem-estar da pessoa, né? E a doença seria essa ausência de bem-estar, de tudo que agrega. Enfim, mas agora eu entendi.
Agora Entendeu? eu entendi, porque antes Ó, eu ia te pegar na querendo. resposta. Eu queria te pegar na resposta. Ó. Você está usando e utilizando essa interpretação sua com base nessa historicidade. Você está pegando um conceito já de 1960 para fazer uma abordagem do que tu entende o que é saúde e doença, incluindo bem-estar. Porque antigamente não se falava de bem-estar também, não era uma questão que era levantada. Tá? Não, acho que não havia nem condições para se preocupar com isso. Na própria Londres, ali, de Jon Snow, a mortalidade e a questão de média de idade, as pessoas viviam até 40 anos, né? Em alguns casos, 30, 25, 20 em algumas regiões. Então, você não nem considerava bem-estar como uma ideia. Hoje, o bem-estar para nós é justamente porque a gente tem tem condições diferentes, né? Professor, eu acho que eu entendi minha confusão. É porque eu estava achando que processo, saúde e doença era uma coisa e saúde como conceito e doença de outro, aí processo, saúde e doença seria outro conceito. Mas não, já entendi. A gente pode usar aquela definição, né? Como é que é? A básica, né? Saúde doença é a ausência de saúde, ou algo invertido assim, mas como a gente traz para a nossa área aqui, para o nosso campo, para esse entendimento, a gente aborda uma complexidade muito maior que envolve fatores para além da assistência em saúde, é o que está definido aí na regra. Na regra não, nos conceitos, tá? Mas é isso aí, Carol, se tiver mais dúvidas, vamos buscar mais conteúdo, busca outros materiais, tem outros livros, vai atrás. Não é uma explicação única, e eu gosto disso, né? Se você for pegar outro autor, a definição vai ser outra, tá? Esse material aqui é baseado no material do NASUS e baseado no material da Fiocruz da USP. Então, assim, para cada abordagem vai ter uma percepção também, tá? Fechou, gente? Mais alguém quer complementar? Uma pergunta, quem já leu lá o material? Eu li os 2 capítulos de epidemiologia básica e comecei esqueci o nome dela, difícil, Hakarol. O Cairol, Só que eu fiquei meio chateada com a leitura, eu acabei dropei, mas eu vou ver se eu volto a ler. Você vai voltar a ler, né? Todos vão ler. Vou voltar a ler. Porque quando eu cheguei na parte de doença, que ela vai falar sobre duas vertentes, aí eu comecei a ficar meio confusa, eu não estava conseguindo avançar, aí eu dei uma parada. Os gráficos são mais complexos também, né? Eu vou abrir aqui, ó, para quem ainda não fez isso, claro, eu acredito que todo mundo já tenha feito, né? Serviços externos, minha biblioteca. Então, o capítulo 2, ele tem 2 partes lá. A primeira parte nada mais é do que a conceituação de epidemiologia por essa outra organização de conteúdo, por outro material. Mas a parte que fala sobre processo, saúde e doença e os determinantes, que é a parte mais importante ali, ela já está, acho que na segunda página desse conteúdo. Deixa eu ver se abre aqui certinho, talvez com a tela aberta vai ser um pouco difícil, mas eu espero que dê certo. Vamos ver se vai abrir aqui. Se alguém puder entrar no celular, ver se o aplicativo está funcionando aí, porque não está abrindo aqui. É para estar. Não está. O meu está carregando. Aqui também. Talvez está fora. Opa, entrou. Tá, então agora eu vou deixar. Professor. Oi, diga. Eu tentei entrar aquele dia que o professor falou pra gente sobre minha biblioteca e tentei entrar agora de novo. Ele continua aparecendo aquele aviso, seu acesso não está autorizado. Quem que tá falando? É Melanie. Ô, Melanie, daí tu vai ter que fazer aquilo que eu mandei, aquele link lá. Tu vai ter que... Agora eu já abri aqui. Tu tens que ver o teu login do IFSC, vai ter que ir lá trocar a tua senha. Eu já mostro, tá? Me lembra se eu for me despedir aqui, me lembra de mostrar antes. Tá bom. Porque quem não está conseguindo acessar, pessoal, é porque deu algum erro na hora de vincular lá. E aí tem que trocar a senha do SIGA, tá? Os alunos que fizeram isso deu certo. Não precisa daí entrar em contato com a biblioteca, que demora. Aqui não está dando também, ó, não vou abrir aqui. Mas aqui, ó, alterar senha, estão vendo aqui? Vocês também têm essa opção. Tá? Tá vendo, Melanie? Só confirma para mim. Sim, aham. Vai em alterar senha, né? Ele vai te dar aqui, ó, clique aqui para alterar a sua senha. Tu vai clicar em alterar senha,
Tu vai colocar a tua senha atual e vai colocar uma senha nova. Anota, tá? Pelo menos a primeira vez. Atualizando, colocando a tua senha nova e dar um alterar dados, você vai sair antes de mais nada. Daí você vai sair do login, né? Você vai deslogar dessa conta. Dando sair, depois tu entra de novo com o login de novo, aí ele vai entender que tu tem uma nova chave de acesso, que é essa nova senha. Fazendo isso, aí você vem em serviços externos, aí você vem em minha biblioteca, e aí tu vai lá, vai aparecer para ti, para baixar o aplicativo, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Vai dar certo. Teve alunos que não deu, eu entrei no Google Meet, fiz o passo a passo e deu certo. Tá bom, eu vou tentar depois. Tá? Depois confirma colar no grupo lá pra gente ver. Mas tentem resolver isso, tá, pessoal? Não vão deixando para depois, porque vocês não vão usar só comigo, vocês vão usar lá na frente com outras unidades também o material desse aplicativo aí. Tá, gente, não tá abrindo aqui, não sei porquê, tá? Mas o livro tá lá, o capítulo 2 tá lá, é só chegar lá no sumário e fazer a leitura, tá bom? Tu entrou e trava muito? Isso, Melanie, isso, vocês fizeram um pré, né, e a gente fez agora essa validação. E aí, semana que vem, a gente aborda a outra parte que trata sobre processo saúde e doença, que é aquela parte que eu estou pedindo para vocês lerem do capítulo 2 do livro da Rô Carol, que justamente tem a ver com o que a gente vai ver ali da apresentação de vocês, né, o período pré-patógeno, o período de patogênese, né, desculpa, e essa relação com a doença, tá? E formas de prevenção e tudo mais, tudo isso a gente vai ver na aula que vem. Só que eu vou ter que fazer gravado, tá? Vou ter que fazer gravado porque vai ter o conselho parcial de classe aí. Vai entender sim, tá, Carolina? Para de drama. Vai entender sim. Fechou? Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem, já pergunta.